esse tutorial para a gente fazer a construção do diagrama de sequência usando o Astar. Então, tem um enunciado aqui, aula prática de diagrama de sequência na quinzena 7, disponível no Moodle. E esse enunciado, ele detalha o caso de uso alugar filme de um sistema de uma videolocadora. Então, aqui nós vamos montar no Astar o diagrama com a sequência das operações que vão ser acionadas para fazer esse caso de uso alugar filme. Então, a sequência é: o cliente da videolocadora consulta um filme, informando seu título. O sistema informa a situação, indicando se esse filme existe ou não na locadora. E se o cliente quiser alugar o filme, ele precisa, então, verificar a disponibilidade. O filme estando disponível, o empréstimo vai ser registrado no sistema, uma data de devolução informada ao cliente. E se o filme não estiver disponível, o cliente ele tem a opção de efetuar uma reserva, sendo que o sistema vai registrar essa reserva e informar uma data de previsão. Então, para a gente fazer diagrama de sequência, é necessário que a gente tenha já diagrama de caso de uso. No caso aqui eu só estou mostrando o cliente e o caso de uso alugar filme. E a gente precisa já ter o diagrama de classe, indicando as classes que podem ser usadas para a execução desse caso de uso e as operações das classes. Já tem que estar cadastrado aqui no Astar esses dois diagramas, porque nós vamos usar tanto o ator cliente quanto as operações dessas três classes que estão aqui, que é a classe reserva, a classe filme e a classe empréstimo. Então, para a gente criar o diagrama de sequência, a gente vem aqui no menu Diagram, seleciona Sequence Diagram, vai abrir aqui uma tela nova para a gente montar o diagrama de sequência. E esse diagrama de sequência, ele começa com o cliente consultando um filme. Então, nós vamos colocar aqui o ator, nós vamos criar aqui uma lifeline para um ator, e vamos selecionar aqui, ó, como base class, o cliente, que vai aparecer aqui. É por isso que nós temos já que ter o diagrama de caso de uso e o diagrama de classe, para a gente poder fazer o aproveitamento dos atores e das classes, elas já vão aparecer aqui. Então, tá aqui o cliente. Outra classe que nós vamos, então, interagir aqui com a operação consultar filme. Essa operação consultar filme, ela faz parte da classe filme, tá aqui, consultar filme. Então, nós vamos precisar aqui de uma lifeline da classe, vocês vão vir aqui em Base Class e selecionar a classe Filme. Esse lifeline aqui 9 seria o nome do objeto. Eu não vou querer especificar nenhum nome de objeto, então eu vou deixar aqui em branco, só vai aparecer então a informação da classe Filme. Outra operação que nós vamos precisar é da classe Empréstimo, quando for registrar o empréstimo, também não vou colocar o nome aqui. E nós vamos precisar também da classe reserva. Bom, então a gente não vai escrever nada aqui em cima no diagrama de sequência. A gente sempre vai utilizar as classes que já existem. É por isso a importância, né, de já ter o diagrama de classe aqui no Astar para poder fazer diagrama de sequência. Então, aqui no enunciado, está informando que o cliente consulta o filme. Então, eu preciso fazer aqui a mensagem de cliente até a classe filme. E eu vou vir aqui à esquerda, onde está escrito Operation, e selecionar a operação que o cliente vai executar no sistema. Ou seja, a operação consultar filme. Então, tá aqui. Abrir um pouquinho para não ficar muito embolado. Tá aqui que cliente executa, então, a operação consultar filme da classe filme. E a classe filme, ela vai informar ao cliente, informar situação
do filme, ou seja, se esse filme existe ou não no sistema. Uma vez que esse filme existir, o cliente ele pode solicitar aqui o empréstimo. Então a gente vem aqui em Operation, vai verificar a disponibilidade aqui para empréstimo desse filme. Aí aqui nós vamos ter então uma mensagem para a própria classe empréstimo, para acionar a operação cadastrar empréstimo. Mas isso, eu vou colocar uma condição aqui, entre colchetes, para indicar se o filme está disponível. Ele vai me perguntar se eu quero mudar o nome da operação. Não, não quero mudar o nome da operação, só estou acrescentando aqui uma condição de disponível. Quer dizer o seguinte, se o filme estiver disponível, vai cadastrar empréstimo e vai retornar para o cliente a data de devolução, quando que ele vai ter que devolver esse filme. Isso aqui, no caso, né, o filme então estava disponível. Agora, se ele não estiver disponível, o que nós vamos fazer? Acionar a classe reserva na operação cadastrar reserva. Então tá aqui. Vou cadastrar essa reserva e o sistema retorna para o cliente informar data prevista. Então vai ter uma data de previsão aqui dessa reserva. Então aqui, pessoal, a gente começa a sequência com o cliente fazendo a consulta do filme, depois registrando aí um empréstimo, caso ele esteja disponível, se não, um cadastro de reserva e, por fim, a informação de uma data prevista, finalizando esse diagrama de sequência.